Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos dar início ao conteúdo de acústica, com o primeiro experimento relacionado com a determinação do coeficiente de absorção acústica de materiais. Mas antes a gente precisa entender o que é acústica. A acústica é o ramo da física associado ao estudo do som e dos fenômenos a ele relacionados. Eu posso dizer que o som é um fenômeno ondulatório causado pelos mais diversos objetos e se propaga através dos diferentes estados físicos da matéria. Em acústica, nós vamos ter aí as fontes sonoras, os meios de propagação, com anteparos que causam difração, reflexão ou absorção, e os receptores. A onda sonora pode ser descrita em termos de uma equação matemática, como a gente vem vendo nos tópicos de vibração, contendo uma amplitude de pressão sonora e uma relação de fase de pressão e velocidade da partícula, para um ponto no espaço no meio, onde essa onda está se propagando. Outro estudo que a gente trabalha também é a partir da velocidade de propagação desse som. Se a gente lembrar dos cursos de física, a velocidade do som está relacionada com o comprimento de onda multiplicado por essa frequência. Lembrando que existe um coeficiente também de propagação sonora, velocidade do som e assim por diante, geralmente aí atrelado a 340 metros por segundo. No entanto, eu também preciso levar em consideração a temperatura. Quando eu levo em consideração a velocidade de propagação com a temperatura, é necessário que se faça a divisão entre a temperatura ambiente e a temperatura de 0 graus Celsius, ambas aí medidas em Kelvin. Em seguida, a gente consegue extrair aí o valor dessa da velocidade do som para diferentes valores de temperatura. O som é uma onda mecânica que depende de meios materiais para se propagar. Os dispositivos que emitem ondas sonoras, como eu falei para vocês, são chamados de fontes sonoras. A frequência oscila entre 16 Hz e 20.000 Hz, que são os valores que são percebidos aí pelos nossos ouvidos, como a gente coloca aqui para vocês. Abaixo da faixa 16 Hz estão os infrassons e acima de 20.000 Hz estão o ultrassom. Eu vou colocar aqui para vocês uma variação, uma varredura aqui de frequência para vocês fazerem o teste de como está o ouvido de vocês. Geralmente pessoas mais novas vão escutar ali até em torno de 18.000, 19.000 Hz. Acima desse valor acabam aí não escutando. E aí conforme você vai envelhecendo, você acaba não escutando acima de certos valores de frequência. Bom, o som é caracterizado através da intensidade, como eu falei para vocês, altura ou timbre. A intensidade do som está relacionada à quantidade de energia da fonte emissora de ondas. Ela é causada pela pressão exercida pela onda sobre o ouvido ou medidor da intensidade sonora, como um decibelímetro, por exemplo. O meio de propagação, para que se tenha o som, eu preciso ter esse meio, que é um meio material que propaga as vibrações causadas pela fonte sonora. Ou seja, o som precisa de um meio material para se propagar. Sem um meio material que propague as vibrações, não há propagação do som. A gente já viu aí, até mesmo aí nos filmes de Hollywood, que não há como nós termos aí propagação de som no espaço, porque nós não temos um meio. Quando nós temos a propagação do som, nós temos aí alguns fatores que nós vamos enfrentar. Então, conforme a onda vai se propagando, a partir do momento que ela encontra um certo obstáculo, ela pode retornar ou ela pode passar por esse obstáculo. Então, a ideia nossa é determinar aí a utilização de materiais para fazer a absorção dessas ondas sonoras.
Quando a gente pensa aí no conceito de acústica, principalmente voltado aí para arquitetura e para designs, onde eu preciso estabelecer condições para que não haja reverberação do som, ou seja, para que eu não tenha um eco, para que eu não tenha problemas aí referentes à parte acústica, principalmente em salas de cinema ou até mesmo teatros, eu preciso levar em consideração para que eu utilize materiais para fazer a absorção dessas ondas sonoras. Mas o que é absorção? A absorção se refere ao processo ao qual o material, a estrutura ou objeto vai receber a energia dessas ondas conforme elas vão refletindo, como oposto aí da reflexão da energia. Parte dessa energia absorvida é transformada em calor. Então eu preciso levar em consideração materiais que não são inflamáveis. Existem normas ISO e NBR que definem quais são os parâmetros para que esse material não venha pegar fogo. Então parte dela é transformada em calor e a outra parte é transmitida através desse corpo, através da absorção desse corpo. A energia transformada em calor, como eu falei para vocês, ela deve ser perdida, ou seja, ela deve ser dissipada. Então eu preciso levar em consideração para que haja essa dissipação também desse calor. Mas o que é a absorção do som? Quando a onda sonora encontra uma superfície do nosso material, como eu falei para vocês, parte delas reflete, parte penetra e a outra restante vai ser absorvida pelo próprio material. Existem várias equações onde a gente consegue determinar aí a absorção do som. O coeficiente observado aí pode relacionar a energia sonora que incide sobre... Geralmente, este coeficiente é o principal indicador utilizado aí para se obter aí a propriedade de absorção desse material. Geralmente, o coeficiente de absorção dos materiais, eles variam entre 0 e 1. Mas como que nós podemos fazer a medição do coeficiente de absorção acústica? Existem duas possibilidades. A ISO 10534-2, ela sugere para nós trabalharmos com um tubo de impedância. Já a ISO 354 sugere para trabalhar com uma sala de reverberação. O tubo de impedância, que é o que a gente vai trabalhar hoje, a gente trabalha aí com um tubo pequeno, chamado aí de um tubo de propagação de ondas, e o resultado dessa medição vai nos dar aí o fator da impedância acústica, utilizado aí através do método de propagação de ondas. Então, como que funciona? Eu coloco aí um tubo com um certo diâmetro, preciso, ao final dele, vou colocar uma amostra, conforme eu tenho aqui na figura para vocês. Então, de uma extremidade eu insiro lá uma caixa de som e na outra extremidade eu insiro a amostra que eu quero fazer a medição. Perto dessa amostra eu coloco aqui eu coloco 2 microfones para eu conseguir ver aí a diferença de pressão entre as duas, diferença aí da nossa potência sonora. Então, conforme, na outra extremidade, então, eu insiro a nossa amostra, que a gente quer medir o coeficiente de absorção, e eu fecho ela com um material sólido, para que essa onda não se propague, para que ele fique apenas ali. Então, eu posso utilizar o tubo de impedância para fazer essa medição. O outro, como eu falei para vocês, são testes aí com salas de reverberação. Como que funciona? Eu coloco lá os materiais numa sala, coloco vários microfones de forma direcional ou omnidirecional e faço as medições sem os materiais com acústicos e depois coloco com eles e faço aí uma relação de medição dos coeficientes de absorção acústica. Então, no experimento de hoje, vocês vão fazer aí essa análise. Eu vou mostrar aqui para vocês vão fazer a inserção aqui.
Bom, então existe um roteiro aí que vocês devem seguir para o desenvolvimento desse experimento. Sigam ele. Qualquer dúvida podem me procurar. Beleza, pessoal? Até mais, até a próxima.